Então, como que os Estados Unidos levará o mundo a adorar o papado? Através da imposição de leis. No encontro entre o presidente Barack Obama e o Papa Francisco nesta quarta-feira na Casa Branca, o clima foi um dos principais assuntos. O Santo Padre pediu que sejam impulsionadas mudanças para se conseguir um desenvolvimento econômico que inclua pessoas excluídas no mundo. O Papa quer um desenvolvimento sustentável e a diminuição do aquecimento global. O que o Apocalipse diz que os Estados Unidos faria? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Sabe o que fará os Estados Unidos? Ele vai fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Como será isso? Como os Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, levará as pessoas do mundo inteiro a adorar o papado? Como isso vai acontecer? Bom, ontem nós vimos a respeito da pretensão dos papas de serem os representantes ou substitutos do próprio Deus. Como Leão XIII declarou, nós temos o lugar do Deus Todo-Poderoso na terra. Então os papas têm tentado usurpar a posição do próprio Deus, inclusive desejando ser adorados como tal. Então, como que os Estados Unidos levará o mundo a adorar o papado? Através da imposição de leis criadas pelo próprio papado. O encontro, liderado pelo Papa Francisco, quer propor novos modelos econômicos globais, pautados na ética, justiça social e inclusão. A teóloga Maria Clara Bingmer destaca a importância da pauta econômica para o mundo e a iniciativa inédita do Papa Francisco. É uma temática que tem que ser tocada, porque o que está acontecendo? A desigualdade, o espaço, a distância entre ricos e pobres está aumentando em vez de diminuir. Preste atenção no versículo 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então escuta, os Estados Unidos vai apoiar as intenções do papado em ser adorado como Deus. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece estar de olho na sucessão do Papa. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Jamil Chad, da UOL, influenciar a escolha do próximo pontífice da Igreja Católica se tornou uma prioridade da Casa Branca, que planeja, em caso de renúncia ou morte do Papa Francisco, ajudar a eleger um líder conservador. E haverá um decreto para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Então a besta tem uma marca? Sim. E esta marca, ela é oposta à marca ou sinal de Deus. Nós vimos ontem que o papado tentou mudar a lei de Deus e ainda tenta. E que foram 3 as principais mudanças. A exclusão do segundo mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, a mudança do sábado para o domingo e a divisão do 10º mandamento em 2. Foi a Igreja Romana que alterou o sábado para o domingo. Ela assume essa mudança. Então agora, os Estados Unidos farão decretos e leis para obrigar o mundo inteiro a repousar no dia que o papado criou, no domingo. Isso não é novidade, ou não deve ser novidade para nós. Por que não? Porque é isso que nós estamos testemunhando. Nós caminhamos para que haja um decreto dominical obrigando todas as pessoas a guardarem o domingo, a santificarem esse dia. E quem não santificá-lo, não estará tendo o sinal ou marca da besta. E quem não tiver o sinal ou marca da besta,
não vai poder comprar e nem vender. Então nós teremos que fazer uma escolha. Ou nós ficamos com a palavra de Deus e sofreremos sanções econômicas, mas seremos guardados por Deus e salvos, ou então nós abrimos mão da obediência a Deus, aceitamos a autoridade desse poder, poderemos comprar e vender livremente, mas no final perderemos nossa salvação. De que lado você quer ficar? Você tem que escolher, porque a humanidade só vai dividir em dois grupos. Os Estados Unidos se unirá ao Vaticano. Esta união é profética. E os Estados Unidos levará leis, sanções econômicas para as pessoas que não concordarem em adorar a besta. E como a besta deseja ser adorada? Santificando o dia que ela instituiu no lugar do sábado. E por que isso é tão importante? Olhe para as matérias, para os documentos da igreja. O Papa João Paulo II publicou a carta apostólica chamada Dies Domini, em latim, que quer dizer Dia do Senhor. E nessa carta, nas páginas 20 e 21, João Paulo II diz claramente: nós mudamos o sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. É verdade que Jesus ressuscitou num domingo. A Bíblia ensina isso. Mas quem é que disse que porque ele ressuscitou, ele fez do domingo um dia santo? Quem disse isso? Ele disse que ele veio cumprir a lei e não mudá-la. Vimos esse texto ontem, em Mateus 5, 17 e 18. Então nós teríamos que esperar, pelos olhos da profecia, a união entre Casa Branca e Vaticano. Agora escutem. Em 1951, foi o ano que houve uma primeira tentativa de se estabelecer relações diplomáticas entre Casa Branca e Vaticano. E quando essa proposta foi levada para o Senado, ela foi fortemente rejeitada. Houve um tumulto tão grande que a sessão no Senado norte-americano teve que ser cancelada. 1951. Mas quando nós chegamos ao ano 1982 e 84, você tem a troca de embaixadores entre a Casa Branca e o Vaticano. Na época, Ronald Reagan era o presidente nos Estados Unidos e João Paulo II era o pontífice. E eles nomearam William Wilson como o primeiro embaixador da Casa Branca. Aí se estabeleceram as relações diplomáticas. E a revista Time, que é uma revista completamente secular, naquele dia publicou uma matéria de capa chamada A Santa Aliança. Uma revista secular trazendo um tema profético, porque a união desses poderes de fato já estavam descritas em Apocalipse capítulo 13. Depois, nós tivemos a chegada de Papa Francisco ao pontificado. E o Papa é aplaudido de pé em discurso histórico no Congresso. Eu não sei se você se lembra, mas quando o Papa Francisco foi eleito e assumiu o pontificado, na sua primeira viagem aos Estados Unidos, ele fez 3 discursos. Um de 9 minutos nos jardins da Casa Branca, um discurso na sede da ONU em Nova York e um outro discurso no Senado ou no Congresso norte-americano. E ele se tornou o primeiro Papa na história a ter um microfone franqueado no Congresso norte-americano. Nunca eles haviam permitido isso antes. Mas agora eles permitiram. E sabe o que mais me chama a atenção em tudo isso? É que quando o Papa Francisco fez o primeiro discurso dele nos jardins da Casa Branca, que durou 9 minutos, o Papa Francisco disse assim: eu fui muito bem recebido aqui nesta terra, sendo eu um estrangeiro, ele é argentino,
assim como vocês também foram bem recebidos, porque vocês também são estrangeiros. E por que eles são estrangeiros? Porque a história dos norte-americanos se remonta ao Mayflower, um barco que veio da Europa. E eles só estão ali por causa das perseguições papais. Quando eu ouvi esta fala, eu me perguntei, será que os americanos perceberam que o Papa acabou de falar? Será que eles estão lembrando de que eles só estão nessa nova terra porque eles foram perseguidos pelo sistema papal na Europa e tiveram que fugir para salvar as vidas? Pois esse mesmo poder que os levou à fuga é agora o poder para o qual eles estão abrindo a porta e colocando um tapete vermelho. Eles estão recebendo o poder que foi opressor durante toda a Idade Média. E por que isso está acontecendo? Por mais estranho que pareça, porque a profecia diz que assim seria. E a profecia diz que os Estados Unidos vai apoiar o papado na intenção de suas leis e vai levar o mundo inteiro a reverenciar o dia que o papado criou, o domingo. E quem não aceitar, a princípio, não vai poder comprar e nem vender. Depois virão outras penalidades. Quais? O Apocalipse continua nos ensinando. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse, ok, amigos? Mais alto, como ainda fizesse morrer. Quem é que tem que morrer? Aqueles que não estão dispostos a adorar a imagem da besta. Leis serão estabelecidas, primeiro nos Estados Unidos, e elas alcançarão um âmbito mundial. E quem não se curvar diante desse poder, será declarado réu de morte. Olha a matéria do jornal. Papa defende o descanso dominical e critica a sociedade da diversão. Essas matérias são publicadas constantemente. Críticas do Papa às atividades esportivas e sociais no domingo, porque ele apela há décadas que o domingo deve ser um dia reservado para a família, para a religião. E tudo aquilo que Deus colocou no sábado, eles estão querendo transferir para o domingo. E chegará ao ponto de que quem não aceitar isso, primeiro não vai poder comprar nem vender, e segundo se tornará réu de morte.